Olá pessoal, boa noite. Começando mais um programa Espiritualidade Urbana aqui pela WTV Brasil. Nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas, vai das 20 até às 21. E se você perdeu o programa da semana passada, você pode acompanhar o nosso programa no YouTube e nas redes sociais aqui da WTV Brasil. Só procurar por WTV Brasil, procurar lá o programa Espiritualidade Urbana e acompanhar o programa, o primeiro programa, né? O programa de estreia, foi na semana passada, que foi maravilhoso. Tive o Samuel querido falando um pouquinho sobre xamanismo, resgate de alma. Também tivemos a Júlia Gouveia falando um pouquinho sobre a ancestralidade feminina, os círculos de mulheres. Então, o programa está recheado de informação e de coisa boa. Não perde não. Vai lá no YouTube ou então nas redes sociais da WTV Brasil para você conferir tudo o que aconteceu. E esse programa aqui é um programa que fala de espiritualidade, qualidade de vida, terapias alternativas complementares, holísticas, misticismo, esoterismo, paraciências, né? Todas as coisas que trazem mais luz e vida pra gente. E estou recebendo hoje a minha querida amiga Marta Asset, e nós vamos falar sobre um tema que eu amo, que é radiestesia. Tudo bem, Marta? Boa noite. Tudo bom, Claudinei. E você, como é que tá? Tudo ótimo. Obrigado, viu, por ter vindo. Eu que agradeço. Aliás, a culpa é sua de eu ser agora uma especialista em radiestesia. Ah, imagina. Minha? Sim? Por quê? Porque numa tarde, no estúdio da rádio, você me desafiou. E disse, Marta, e a radiestesia na magia? Eu falei, é mesmo, e a radiestesia na magia? Por que ninguém fala especificamente sobre isso? Eu falei, eu vou falar. O mundo da radiestesia é povoado de grandes nomes, mas todos homens. Com exceção da querida Glória de Almeida, não existe uma referência feminina que fale de radiestesia. E eu falei, você, essa pessoa. Vou falar. Olha só, eu desafiei ela nem sabia, gente, tá vendo? Às vezes que a gente fala, né, acaba resultando em coisas maravilhosas. E foi. Que é agora o seu trabalho com a radiestesia. Marta, eu quero saber, antes pra gente falar aqui pro pessoal lá em casa, para quem tá vendo o nosso programa, que nunca ouviu falar de radiestesia, o que é radiestesia? Radiestesia é o estudo das implicações energéticas que são ambientais, que são naturais ou que são artificiais em todos os seres vivos, né? Então, a influência que essas energias repercutem nos nossos negócios, na nossa saúde, no nosso bem-estar e nas acomodações de todas as coisas. Né? E como é que surgiu a ideia da radiestesia mágica em si? Você já falou um pouquinho, foi um desafio meu, mas não só isso, acredito eu. Foi a soma, Claudinei, foi a soma da minha prática de radiestesia e existe muito a dicotomia em se estabelecer se radiestesia é ciência ou se radiestesia é esoterismo. Eu acho que não existe esse conflito. Então, em todos os meus trabalhos mágicos, eu utilizo as ferramentas e os conhecimentos radiestésicos na execução dos trabalhos mágicos. Eu acho que são coisas que se somam, elas não precisam estar apartadas. Então, ensinar para as pessoas como utilizar melhores e maiores ferramentas de radiestesia nos trabalhos mágicos, eu achei isso genial. Até porque, se a gente for falar de ciência e magia, a ciência de hoje é a magia de ontem, viu, gente? Porque os primeiros cientistas foram magos, né? Se a gente pegar, você pega hoje, por exemplo, a química, vem da alquimia, você pega a astronomia, vem da astrologia. Por quê? Porque os depositários dos conhecimentos da humanidade, antigamente, eram os sábios, eram os magos, né? E a magia, o que restou de magia, que a gente chama magia, né? É o que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mas uma hora vai conseguir, e na hora que conseguir não é mais magia, vira ciência, né, Marta? Será que vira? Eu acho que de verdade as coisas se confundem, que tudo é magia, a ciência é mágica. Sim. E a magia é científica. É verdade. É o que eu penso. Onde começa uma, termina a outra e vice-versa. Exato. Né? E a aplicação da radiestesia na magia, especificamente falando?
Então, eu comecei a utilizar a radiestesia nos trabalhos mágicos nesse sentido de detectação. Detectação? Detectar? Para detecção? Detecção. Acho que é detecção, não é? Para detecção das energias que estavam influenciando aquele ambiente. Então, por exemplo, você sabe que é importante que você meça a sua aura antes de iniciar um ritual, um trabalho mágico? Sim. E que se você encontrar algum desvio, que é importante que você faça alinhamento dos seus chakras. Então, eu uso o aurímetro para mediar a aura. Olha só, gente, que legal isso daqui. São aparelhos de medição áurica, né? Isso. O aurímetro, o aurameter, que a gente mede a nossa energia, a energia das pessoas, né? A nossa energia também. Como é que funciona esse aurameter aqui, Marta? Quando ele aponta para fora é o quê? Quando aponta para dentro é o quê? Quando fica oscilando? Claudinei, quando ele cola na superfície, porque normalmente a gente usa em pessoas, mas a gente pode fazer também em animais ou plantas o uso do aurímetro, né? Então, quando ele cola, significa que existe uma abertura por onde você está perdendo energia. Então, quando ele vira para dentro, assim, né? Isso, ele cola no corpo, por exemplo. No corpo, na superfície. Aí se abre. Se ele abre, tá ok. O ideal é que ele percorra a aura sem nenhuma alteração, nem se distancie muito, nem abra muito. E nem se encontre muito com a superfície. Até porque muita abertura também é nocivo, né? Exatamente, porque você, na abertura áurica, você pode estar recebendo até energias que não são boas, que são nocivas para você, né? Então, ele vai determinar a integridade áurica daquele campo, daquele corpo, né? De um ser vivo. Né? Então, a gente pode dizer que quando a gente vai começar um trabalho mágico, tudo começa pela aura e pela medição dessa aura. A gente entender como é que ela tá, é isso? Exatamente. E fazer um alinhamento dos chakras, caso necessário, que você aí use o pêndulo, Olha né? aqui, a gente tem um pêndulo aqui, gente, também. Esse é um pêndulo egípcio. Um pêndulo egípcio utilizado. Olha que lindo. Para fazer o alinhamento. Também dá para fazer medição com ele, né, Marta? Dá sim, mas precisa muito mais treino do que com o aurímetro, que te dá o dado mais de imediato. E aí a gente pode fazer o alinhamento de forma consciente, é isso? Exatamente. Eu pego, vou lá no chakra da pessoa e alinho ele. É isso? Esse pêndulo, por acaso, é um pêndulo emissor, que você pode exatamente, com esse movimento, fazer ele emitir energia. Exatamente. Porque tem diferentes pêndulos, né? Tem pêndulos que a gente coloca testemunho, não é? Tem sim. Por que tem diferentes pêndulos? Quer dizer, eu acredito que são para diferentes usos, né? Na verdade, assim, os pêndulos de madeira são sempre pêndulos técnicos que a pessoa deve começar a usar depois de ter praticado e ter bastante segurança nas leituras que os pêndulos fazem. São os melhores, os de madeira? Para quem tem bastante conhecimento, sim são, né? Porque eles são rigorosamente produzidos em dimensões e em peso, né? Os pêndulos de metal também, como são produzidos de maneira industrial, eles também são sempre da mesma dimensão, do mesmo peso. Mas eles têm menos atributos do que os pêndulos de madeira. Né, que são técnicos mesmo, né? E o de metal, geralmente, a gente tem aquele que dá para abrir, não é? Que é o pêndulo testemunho. Você coloca um testemunho dentro. Exato. E o testemunho é o quê? O nome de uma pessoa? Um pedaço da unha? O testemunho pode ser um testemunho biológico, sim, né? Unha, cabelo, enfim, né? Pode ser exatamente como você disse, o nome, né? Mas que qualifique perfeitamente aquela pessoa, um endereço. Né? Ou com um documento ou uma data de nascimento, para que não haja nenhum equívoco com relação à pessoa que está sendo testemunhada ali, né? E aí serve para fazer medições para aquela pessoa especificamente? Sim, serve sempre para aquela pessoa que está dentro do testemunho, mas não apenas, né, medições, mas também correções, né?
E os pêndulos de pedra? Porque eu já vi pessoas falando que são a favor, pessoas falando que são contra, pêndulos de cristais, né? Por que existe esse debate? Porque é uma verdade. Há pessoas que os preferem e há pessoas que acreditam que existem mais problemas do que benefícios em usar um pêndulo de mineral. Um pêndulo de mineral, o que há com ele é que ele guarda muita memória. Então, entre uma utilização e a próxima, você tem que fazer uma limpeza bastante intensa. Então, você, em via de regra, precisa de muitos pêndulos para que aquele um fique limpo o suficiente para poder ser reutilizado. Né? A outra questão é que eles são produtos artesanais. Então, é bastante comum que eles não estejam alinhados, que estejam fora do centro, né, a corrente por onde ele é pendurado. Isso altera a medição, né? Exatamente, vai viciar a medição. Mas são lindos. Sim, são belíssimos, né? E às vezes se estiver bem alinhadinho. Exatamente, ele tem que estar bastante bem feito, bastante íntegro, bastante limpo, e a utilização de um determinado mineral, de uma determinada pedra, é bastante benéfica para situações específicas, né? Entendi. Gente, a gente vai continuar falando de radiestesia, a Marta vai continuar aqui comigo, mas antes a gente vai dar um intervalinho. Fica aí. Voltando aqui com o programa Espiritualidade Urbana, hoje nós estamos começando o programa falando de radiestesia. Estou aqui com a Marta Asset, que está falando um pouquinho da aplicação da radiestesia na magia, não é isso, Marta? Exatamente isso mesmo. Dá perfeitamente. Uma coisa não conflita com a outra. Não, elas se somam e se complementam, são ótimas combinações. A gente estava antes, né, de chamar o intervalo, falando um pouquinho, falamos do aurameter, do aurímetro, falamos do pêndulo, dos diferentes tipos de pêndulo. E eu queria perguntar para você sobre os gráficos, Marta. Sim. Eles podem entrar nessa aplicação mágica? Completamente, né? Os gráficos são ondas de forma que emitem energias que corrigem outras energias, as energias nocivas. Então, primeiro você faz um diagnóstico e a seguir você utiliza um gráfico para corrigir o que esse diagnóstico apontou de problema, né? É muito interessante, né, que o programa Espiritualidade Urbana nada mais urbano do que o estudo da radiestesia. Verdade. Né? Então, as ondas celulares, as ondas eletromagnéticas, as ondas que rádio, de tudo. Sim, alta tensão, né? São nuvens que entram pela sua janela, saem pela sua porta e modificam a sua energia e você não vê, não percebe. É verdade, modificam às vezes a vida das pessoas, não só a energia, né? Porque algumas dessas formas, dessas ondas energéticas, são cancerígenas, né? Alteram o padrão de comportamento das pessoas. Sim, então, é provado isso. É importantíssimo detectar e corrigir, né? E tem alguns gráficos que também são emissores, não é isso, Sim, Marta? são sim. Eles emitem formas de energia. Isso, né? A forma, ela vibra numa situação que emite, assim, outras energias para aquele ambiente, né? Eu tenho agora, há uns minutos atrás, eu estava falando exatamente ao turbilhão com prosperador, né? Que é um gráfico que foi... Da moda, viu, gente? Por que será? Por que será, né? Por que será? Que ele ativa que coisas aconteçam e aquele local prospere, né? É importante, Claudinei, a gente lembrar que todos os gráficos mais relevantes, eles foram testados e estudados durante anos, né? Para
que se comprovasse a eficácia deles, né? E são maravilhosos, gente, porque tem gráfico para você desembaraçar situações, tem gráficos para prosperar, né? O caso do turbilhão, do prosperador, você tem gráficos para criar escudos de energia ao nosso redor, de proteção, né? Tem gráficos realmente para alterar energeticamente um lugar, para barrar uma onda magnética negativa de rádio, até de magia. Até de magia, tem um gráfico anti-magia, né? Eu tenho uma mesinha radiestésica e radiônica na minha casa, estão lá meus gráficos, as minhas pedras, todas as coisas, que é o que eu sempre uso. Um kit de primeiros socorros. É um kit de primeiros socorros, né? Primeiros, segundos, terceiros socorros. É verdade. E funciona, viu, gente? É incrível como funciona e rapidamente. Rapidamente. Né, Marta? Não é uma coisa que demora muito tempo. Não. Existem processos, claro, que devem ser contínuos, mas o efeito é sempre muito rápido, muito de imediato. Vamos falar um pouquinho dos principais instrumentos usados na radiestesia. Você trouxe alguns deles. A gente falou aqui do aurameter ou do aurímetro. Que mede auras. Que mede auras de pessoas, objetos, animais, auras, campos áuricos. Campos né? áuricos, exatamente. Dá para medir a aura de uma planta, por exemplo, além da humana. Dá. Né? Então, Exato. a gente diria que antes de um trabalho mágico começar, a gente pode fazer uma medição energética das pessoas envolvidas naquele trabalho. Se não está bem, tem alguma coisa esquisita, vamos realinhar. Corrige isso. Então, e testa novamente. E testa novamente para ver se mudou. Exatamente. Né? A gente tem aqui o aurameter, a gente tem o pêndulo que ela já falou, e existem diferentes pêndulos para diferentes finalidades. Exatamente. Né? Esse daqui é um pêndulo egípcio e um pêndulo de madeira, é um pêndulo altamente preciso e de emissão. Esse é um pêndulo emissor. Ele é um pêndulo de emissão de energia. A gente tem aqui um bastão Atlante, é isso? Isso, Claudinei. Olha que lindo esse bastão, gente, olha que maravilha. A outra ponta aqui com uma ametista, lindo. Para que serve o bastão? Você, dá licença aqui. Vou apontar aqui, né? Então você visualiza saindo pela ponta de cristal, do cristal hialino do bastão, um raio de energia e você faz um comando. Entendi. Né, com ele. A ametista, ela evita que aconteça um refluxo e ela te protege. Entendi, porque ela transmuta a energia. Exatamente. Então, se voltar, transmutou. Exatamente, ela é purificada na ametista, né? É um clássico da gente esse bastão. E é lindo. E bem bonita, né? É muito bonito. E além de tudo, além de ser uma peça interessante de você ter para trabalhar energeticamente, né? É uma peça de beleza, né? Isso. É um objeto também decorativo. A gente tem aqui a famosa pirâmide. Isso. Para que serve a pirâmide, Marta? A pirâmide você pode fazer diversos trabalhos com ela, né? Mas a utilização fundamental da pirâmide é de conservação. Tá. Né? Então, assim, você pode fazer algum trabalho de emissão com a pirâmide, né? Especialmente de cromoterapia. Tá? Mas se você quiser conservar algum status, né, alguma situação, você deve fazer um testemunho e um decreto e colocar sob a base da pirâmide. Ela também emite energia para o ambiente, não é isso? Sim. A pirâmide de cobre, ela menos do que uma outra pirâmide de pedra, né? Essa questão de energia. Sempre alinhada para o norte, né? Sempre alinhada para o norte. Sempre no As dimensões dessa pirâmide, desculpa te cortar, são equivalentes às dimensões da pirâmide de Queops, para que funcione. E dá para funciona também assim, viu, gente? Não é só assim, né? Eu vi outro dia que tem pessoas que usam e colocam inclusive embaixo da cama, ela invertida, para evitar pesadelos, né? Sim. Ela funciona assim. Me diz que toda vez que você não está usando, você tem que deixar ela assim, que é para deixar neutra. Né? Tá vendo que eu já sei tudo de radiestesia, Marta? Tô vendo sim. Mas é interessante, Claudinei, porque como a gente nasce sujeito a isso,
né? Muita coisa a gente não sabe, mas sabe, não sabe que sabe. É verdade, né? Isso mesmo, né? É natural. E a gente tem aqui um Dual Road, olha só. Para que serve o Dual Road? Vai falando enquanto eu vou pegando aqui. O Dual, ele é similar ao aurímetro, mas no lugar de você fazer medições em seres vivos, você faz medições em ambientes. Entendi. Então, por exemplo, se você fez um trabalho de banimento ou selou um determinado local, você passa com o Dual pelo batente desse lugar e vai verificar se ele vai cruzar ou se ele vai abrir ou se ele vai ficar neutro. E às vezes vira, né? Fica assim. E às vezes enlouquece. Isso quando as emissões telúricas são muito intensas, né? Quando abre tá legal, quando fecha tá ruim? No caso do selamento, se ele fechou, tá significa que está selado, que está isso. Bastante fechado. Mas se estiver medindo uma energia assim do ambiente, fechou, tá ruim, né? Exatamente. Muito exatamente. Bom. Esse dá para medir pessoas? Também não, né? Dá, mas a sensibilidade dele é mais adequada para ambientes, porque você pode caminhar com ele, né? E ele vai medindo as emissões que estão, né, surgindo. Tem gente que usa até para medir fantasmas, poltergeists, sim, né? Sim, tem sim. Viu, Vitor? Ó, vira. Já dá para ver que tem algo que não tá legal quando vira. Eu vou dar um vale e ficar girando. Uma vez não é que nem eu tô fazendo, né, gente? Na realidade, você vai retinho, e aí ele vai sozinho virando. Isso, né? Não é uma virada consciente que nem a minha, né? Aí que aqui eu tô fazendo uma pequena demonstração. Tá certo. Marta, queria que você falasse, existe a profissão de radiestesista? Sem dúvida que sim, existe sim. E é um profissional de terapias, né? E ele faz atendimentos que vão desde atendimentos pessoais até empresariais, né? Eu conheço diversos profissionais que fazem um diagnóstico numa empresa e fazem recomendações e com resultados bastante positivos, são consultores. Então, né? Dá para ter uma radiestesia mais empresarial também, é isso? Dá sim, dá para ser uma profissão, você ter renda mesmo como radiestesista. Olha. Né? Eu sei que você vai dar um curso, não é isso? Sim. Um curso de radiestesia mágica que vai acontecer lá na Casa Vênus. A Júlia esteve com a gente aqui na semana passada falando um pouquinho da Casa Vênus. E eu queria que você falasse qual a proposta desse curso, e aí já vai pegando caneta e papel que eu vou daqui a pouquinho passar os dados, os contatos, para se você tiver interesse no curso de radiestesia mágica. Então, nós vamos falar sobre os fundamentos, né, da radiestesia, para que você possa de fato entender o que você está lidando, não apenas a utilização do instrumento, de uma ferramenta, como uma pessoa que sem fundamentos, né, que não sabe o que está fazendo, né? E aí nós vamos conversar então sobre a utilização e vamos na sequência falar nas correções das disfunções energéticas que esse diagnóstico apontar, né? Perfeito. Então essa é o foco. É um curso para iniciantes? Sim, iniciantes, pessoas que não tenham nenhuma formação podem fazer o curso, e assim como pessoas que já tenham alguma ideia sobre radiestesia, porque a gente vai falar muito da aplicação prática da radiestesia, e mágica, né? E na magia. E mágica, porque por aí os cursos que tem, gente, é uma radiestesia mais terapêutica, né? É uma radiestesia mais empresarial, é um outro tipo de radiestesia, não é tão... Apesar de ser mágica, não é tão mágica. É verdade, né? Não é para um uso aplicado à magia. Né? Isso, vai descortinar essa possibilidade de usar a radiestesia como uma ferramenta mágica mesmo, né? Perfeito.